Bom, mas o plenário do Senado aprovou ontem um projeto importantíssimo para quem tem moto, gente. Exatamente. Você que tem moto aí de até 170 cilindradas, o projeto original era até 150 cilindradas, mas aí teve uma emenda ao projeto e passou para 170 cilindradas. O projeto é um projeto terminativo, ou seja, ele foi votado ontem no plenário do Senado e agora ele vai à sanção do presidente da República. Com isso, os estados e o Distrito Federal ficam livres, tá? Ficam livres para liberar ou não os proprietários de motos de até 170 cilindradas. Por exemplo, se o governo do estado da Paraíba resolver, então, não cobrar mais, isentar essas pessoas com motos de até 170 cilindradas, vai estar amparado numa lei que foi aprovada e sancionada pela presidência da República, pelo presidente da República. O autor do projeto é o senador Chico Rodrigues, do União Brasil, de Roraima. Esse projeto vinha tramitando já há algum tempo e ontem ele foi aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal e agora vai à sanção. Então é um presente para aquelas pessoas que têm motos e que muitas vezes são apreendidas por falta de pagamento do licenciamento, do IPVA, né? E a gente vê isso com muita frequência em blitz e em outros lugares. Pessoas que pegam motos, compram motos, não dão conta de pagar o IPVA, porque não é barato também, e agora terão essa oportunidade de ter a isenção. Agora, cabe a cada um cobrar do governo estadual, porque agora ele agora vai estar amparado em uma lei e poderá, sim, isentar vocês aí que tem motos de até 170 cilindradas. Quem sabe se o governo do estado aí não resolve dar um presente também para vocês. Pois bem, e essa semana também foi marcada, Caliel, pela pedido de abertura de CPI. A CPI do MEC, a CPI, aquela que envolveu o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que foi detido no último dia 22 de junho e que por conta daquela história com pastores que viraram lobistas, pastores que queriam cobrar propina, enfim, uma confusão no Ministério. E agora, essa semana, o presidente do Senado Federal resolveu então que vai abrir essa CPI do MEC para investigar a situação do ex-ministro e dos pastores que lá estavam dentro do Ministério da Educação. Só que isso, a gente sabe como começa uma CPI, nunca se sabe como termina. E essa CPI, diferentemente das outras, eles estão querendo funcionar com os suplentes. Então, qual é a ideia? O número de suplentes é de 7, normalmente, né? Em qualquer CPI, principalmente dentro do Senado. Só que eles querem aumentar de 7 para 11 suplentes. E o número de integrantes são 11. Né? Então, 11 integrantes, 7 suplentes, só que eles querem 11 integrantes com 11 suplentes. Essa CPI será instalada só após as eleições, né? O que se esperava, aquela guerra antes das eleições, então ficou para após as eleições. Só que com isso, o presidente também aceitou abrir mais outras 3 CPIs, que vai ser a CPI de obras inacabadas, cujo pedido foi apresentado em abril pelo senador Carlos Potinho, do PL do Rio de Janeiro, e busca apurar irregularidades em obras inacabadas aí, como creches, escolas, universidades, no período de 2006 a 2018. Então, entre o governo de Lula ao governo de Dilma Rousseff e indo até o Michel Temer. Então, pegará então esses 3 governos. E a outra CPI, que é do narcotráfico, que também será aberta, que é um pedido do senador Eduardo Girão, ele é até do Ceará, o senador Eduardo Girão. Ele pede essa abertura de uma CPI com o objetivo de investigar o crime organizado e o narcotráfico, porque, segundo ele, o Ceará, a situação é complicada com o narcotráfico. Eu conversei com ele recentemente, ele me dizia que a situação na região de Fortaleza é uma região perigosa por conta do narcotráfico, enfim, no estado todo. E ele aproveitou esse momento em que vive o estado do Ceará com a questão do narcotráfico para pedir uma CPI para investigar todo
a questão do narcotráfico e essa questão das crianças que são envolvidas no meio dos traficantes. E a outra CPI, a CPI das ONGs e do desmatamento, que também é um pedido apresentado em 2019, que foram requeridos pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para investigar a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais, ONGs, e o aumento do desmatamento na Amazônia. Então nós teremos aí 4 CPIs, possivelmente após as eleições, porque agora prazo curto e todo mundo sabe que serve para um palanque eleitoral, tanto de um lado quanto de outro. Mas nós sabemos então que após as eleições teremos 4 CPIs possivelmente funcionando dentro do Senado Federal e com a guerra de nervos dos dois lados. Possivelmente, a gente, como eu já disse, a gente sabe sempre como uma CPI começa, nunca sabe como ela termina. E a gente tem exemplos aí vários e tantas outras CPIs, como foi a CPI dos bingos, que foi comandado na época, presidida pelo paraibano, o senador Efraim Moraes, que começou de um jeito, virou a CPI do fim do mundo, apelidada naquela época, que investigava a questão dos bingos, chegou à Caixa Econômica Federal, chegou ao governo federal, enfim, foi uma confusão danada e que até hoje ela rende nos bastidores.